Olá, seja muito bem-vindo aqui a este canal. Você está aqui no canal Liberdade é o meu paraíso. O meu nome é Adriano, você é muito bem-vindo aqui. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um tema, né? Eu fiquei um tanto quanto afastado esses últimos dias, mas vamos lá. Vamos voltar e vamos tratar de um tema bem interessante. Estava eu conversando com alguns amigos, certo? Que saíram da organização das Testemunhas de Jeová, perfeito? Assim como eu, mas que assim estávamos discutindo um assunto bem peculiar. Por que grande parte das pessoas que saem da organização das Testemunhas de Jeová, elas, no final, elas acabam enveredando para o lado do ateísmo, até do agnosticismo? Por que isto acontece, né? Pouquíssimas pessoas se filiam a outras organizações religiosas, uma minoria assim ínfima, né, se filia a alguma outra organização religiosa. A maioria prefere ficar, vamos lá, em carreira solo, né, em termos espirituais, ou até mesmo não tendo nenhuma fé, mas principalmente não tendo nenhuma fé. Por que será que isto acontece? Bem, as pessoas que estão dentro da organização das Testemunhas de Jeová, com certeza, viu, meu amigo, você que está na organização das Testemunhas de Jeová, está me ouvindo aqui, né? Está contrariando aí o seu corpo governante, me ouvindo aqui, certo? Você com certeza vai escrever aqui nos comentários que não, porque essas pessoas abandonaram a verdade, abandonaram a verdadeira organização, elas estão agora no mundo de Satanás, estão no colo do Satanás agora, né? E estão agora abandonando e não tem mais fé em nada, né? Pois é, isso é que você vai argumentar. Mas infelizmente eu vou dizer para você, não é verdade isso, tá? Não é verdade. Grande parte realmente das pessoas que saem da organização das Testemunhas de Jeová, grande parte dos meus amigos que eu conheço que saíram da organização das Testemunhas de Jeová, hoje não tem crença em nada, abraçam o ateísmo. Mas por que isso acontece? E vou dizer que grande parte da culpa disso é da própria organização das Testemunhas de Jeová. Oh, mas como? Bem, vamos lá, vamos conversar um pouco a respeito desse assunto. Um assunto um tanto quanto polêmico até. Mas vamos lá. Veja bem, quando você está dentro da organização das Testemunhas de Jeová, dentro desta seita, tá? Qual é a sua relação com Deus? Com Deus. Não estou falando sua relação com a organização, estou falando sua relação com Deus. Aí você vai dizer, não, a minha relação com Deus é maravilhosa, eu oro a Jeová. Tá. De fato, quando você ora a Jeová, você está realmente, assim, enxergando, né, com seus olhos do entendimento, como você diz, né? Você está enxergando aquele ser divino? Você tem reações, por exemplo, quando eu vejo muito, por exemplo, quando eu vejo o pessoal da Igreja Católica e que tem lá uma novena, alguma coisa assim, ou algum tipo aqueles desfiles, né, que você tem lá com imagens, as pessoas veem a imagem passando, até choram de emoção. Você já percebeu? Pessoas que vão na igreja católica e choram de emoção. Pessoas que vão em igrejas evangélicas e choram de emoção, não é? Pessoas que vão até, por exemplo, lá em outras religiões de matriz africana, por exemplo, tá? E a pessoa vai lá e a pessoa sente aquela emoção e até chora de emoção. A gente vê isso muito comum ver isso. Dentro da organização das Testemunhas de Jeová, você já viu isso? Alguém ver alguma coisa, estamos aqui naquele estudo da sentinela, tem um troço frio a beça aquilo, né? E a pessoa lê, e chora de emoção. Você vê isso com frequência. Talvez você ouça, não, mas eu fiquei sabendo que a Dona Maria, lá não sei quando, aconteceu isso. Não é caso isolado. Com frequência você vê isso acontecendo? Como você vê acontecendo na Igreja Católica? Não, né? Claro que não, você não vê isso. Por que você não vê isso? Porque a organização das Testemunhas de Jeová é uma organização que, vamos usar um termo técnico, é uma organização antropocêntrica. Ó, que palavra bonita, né? Antropocêntrica. Antropocêntrica é o homem no centro de tudo, certo? O físico, homem, pessoas, nós, no centro de tudo, e não Deus.
A organização das Testemunhas de Jeová coloca que a salvação sua depende de você estar associado a uma organização, a organização deles. E a organização deles, ela é feita de pessoas, ela é feita de corpo governante, tem lá o superintendente do circuito, tem lá a comissão de filial, tem lá o Betel, lindo, aqueles prédios maravilhosos, tem lá os salões de assembleias, muito bonitos, tem lá os salões do reino. Vamos participar de construção de salão do reino, vamos participar na reforma de Betel. Não é assim? É sempre coisas físicas, sempre coisas que você vê. Vamos assistir ao jw.org, ou lá o broadcasting, né? Está lá um membro do corpo governante falando. Você vê pessoas, você vê prédios, você vê, sabe, sempre coisas físicas. Tá? Vamos dar as nossas contribuições para a obra do reino. Olha, como se Jeová precisasse de dinheiro, né? Jeová acho que precisa de dinheiro, né? Não tem dinheiro. Jeová, o grande criador do universo, não tem dinheiro. Você precisa dar dinheiro para a organização dele. Tá. Interessante isso, né? Muito interessante. Então é uma organização que ela coloca coisas físicas, pessoas, prédios, coisas físicas, empresas, tá? Em primeiro plano. Deus está em segundo plano. Deus é apenas, eu diria que Jeová, dentro da organização das Testemunhas de Jeová, ele só tem um crachazinho como funcionário da torre de vigia, tá? Este é o papel de Jeová. O papel de Jeová ele é meramente decorativo. O papel de Jesus Cristo é um papel meramente secundário, embora eles digam, não, o líder da nossa organização é Jesus Cristo. Tá bom, o líder da organização é Jesus Cristo, tá bom, acredite nisso. Não é o corpo governante, né? Não foi o corpo governante não foi Jesus Cristo, né, que recentemente liberou os homens de usar barba, né? Eu acho que foi o corpo governante, não foi Jesus Cristo, né? Não foi Jesus Cristo que disse que as mulheres agora podem usar calça comprida, né? Eu acho que não foi, eu acho que foi o corpo governante, né? Então eles colocam essas coisas materiais, físicas, pessoas e coisas físicas em primeiro lugar, e não coisas espirituais. É interessante que quando você vê, por exemplo, uma pessoa que é dedicada à Igreja Católica, por exemplo, você vai aqui no interior de São Paulo, ali na Basílica de Aparecida, por exemplo. Eu já fui lá já fui visitar, interessante lá, bonito lá, né? Não que eu fui adorar, mas eu fui lá ver, eu queria conhecer. E você vê lá a imagem, por exemplo, e você vê pessoas, e as pessoas passam ali na frente, e as pessoas olham para aquela imagem e até ajoelham, e choram de verdade, choram de emoção, você vê, é bonito de ver, tá? A fé das pessoas, tá? Não que eu esteja concordando, mas é bonito ver a fé das pessoas, a crença das pessoas em ação. As pessoas, elas se emocionam, por exemplo, quando veem aquilo, tá? E não é um prédio, não é aquela basílica maravilhosa, não. É simplesmente o fato de estar diante de algo que a pessoa acredita que tem alguma relação com Deus. E a pessoa se emociona. Mas você não vê esse tipo de emoção, certo? Dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Você vê aqueles discursos públicos muito frios. Você vê, agora que eles tentam colocar uns filmezinhos para ver se dá um pouquinho, quebra um pouco aquele gelo, aquela chatice toda, né? Você vê lá o estudo da revista Sentinela, ele é um estudo frio à beça, né? Não é verdade? As pessoas sempre, é um negócio de pergunta e resposta, lê, pergunta, resposta, é um negócio mecânico, chato à beça aquilo. E assim, as pessoas não se emocionam com aquilo, nem com os cânticos muito chatos, as pessoas não se emocionam com aquilo, né? Então é interessante isso, que a parte emocional ela fica muito longe, tá? Embora, claro, realmente, muitas igrejas usam essa parte emocional justamente para capturar seus membros, né? Capturar membros, né? Fazer isso. Mas essa parte extremamente racional, eu até diria metódica, eu até diria metodista, parece metodismo, né? Da igreja metodista, que as Testemunhas de Jeová elas usam, tá? Elas fazem com que as pessoas elas foquem demais em coisas materiais. Por outro lado, a organização sempre fala, olha lá, a Igreja Católica está errada, tal, ela é mundo de Satanás.
olha, a igreja evangélica tal, ela está errada tal, olha, o adventista está errado, não sei o que, o mormon está errado, não sei o que, olha, o budismo é coisa de Satanás, olha, aqueles deuses hindus são coisas de Satanás, olha, assim vai, o shintoísta, o taoísta, e não sei o que, é o judeu, é tudo coisa do mundo de Satanás, né? Eles falam isso, tudo é religião falsa, tudo religião falsa, e só nós somos religião verdadeira. Muito bem. Aí a pessoa, com tudo isso na mente, sabendo que é uma religião extremamente física, antropocêntrica, e não teocêntrica, né? Antropocêntrica, e tudo que está fora dela é falso. Aí a pessoa descobre que esta seita também é falsa, ela interpreta a Bíblia do jeito que ela bem entende, ela faz uma leitura da Bíblia totalmente errada, sabe? Totalmente fora do contexto da própria Bíblia, tá? Vou fazer um vídeo ainda a respeito disso, tá? Para que vocês entendam bem a questão da Bíblia. Mas fora isso, vamos lá. A leitura que as testemunhas de Jeová fazem, testemunhas de Jeová não, a liderança das testemunhas de Jeová faz da Bíblia é uma leitura extremamente torta, é uma leitura da Bíblia que apenas ela coloca a organização deles no centro, para que você fique sujeito à organização deles, e dê dinheiro para a organização deles, e para que você trabalhe de graça para a organização deles. Conveniente isso, demais, né? Muito bem. E aí você descobre isso, que a organização deles é mais uma. Aí você sai de lá. Só que você já foi condicionado a que todas as demais são todo mundo de Satanás, tudo falso. E você via que não existia emoção, não existia nada assim, tipo, né, alguma coisa que você vê o poder de Deus ali. Você não via nada, tá? Ou pelo menos nenhuma fachada disso, né? Certo? Como algumas igrejas fazem fachada disso, né? Mas nem isso você via lá. E aí a pessoa sai de lá e grande parte se torna descrente. Claro, isso é normal e eu não julgo mal essas pessoas, não julgo mal essas pessoas. Eu acho que isso é um processo natural, tá? De você sair de uma seita, perfeito, que acreditava que tudo fora dela é falso, mas quando você descobre que ela também é falsa, você tem uma decepção tão grande e que você se decepciona com tudo, perfeito? Você começa a ver defeito em tudo. E de fato, você vai encontrar defeito em tudo. Fique tranquilo, você vai. Por isso que eu não julgo essas pessoas. E aí você tem uma descrença total. Então é exatamente isso que acontece com as pessoas que estão dentro desta seita e saem desta seita. Grande parte se tornam ateus. Grande parte dos meus amigos que eu conheço, hoje não acreditam em nada, né? Um ou outro ainda acredita na Bíblia Sagrada, um ou outro ainda acredita em Deus, mas não se associou a organização religiosa nenhuma. Eu mesmo não me associei a organização religiosa nenhuma. As pessoas me perguntam nos comentários, mas eu vou falar, eu mesmo não me associei a organização religiosa nenhuma, porque nenhuma organização religiosa leva você a Deus. As organizações religiosas, elas estão interessadas apenas no seu próprio crescimento. São empresas que querem crescer, como qualquer empresa, certo? O mercadinho do seu Zé ali na esquina é uma empresa e ele quer crescer, tenho certeza, tá? Grandes empresas, grandes corporações, tá? Também querem crescer. Muito bem. E essas organizações religiosas, elas querem isso. Então eu, por exemplo, eu não me associei a nenhuma, mas eu mantenho a minha espiritualidade. Agora, o que é a espiritualidade? É seguir, fazer uma leitura torta da Bíblia Sagrada, ou é fazer uma leitura real, histórico-crítica da Bíblia Sagrada? Né? Vou falar a respeito disso para vocês. Num próximo vídeo eu vou falar sobre isso. A questão de você analisar a Bíblia de um aspecto histórico-crítico, tá? Não simplesmente aceitar tudo, como sendo verdade, tá bom? Muito bem, então esse que era o meu objetivo de hoje, era mostrar por que este fenômeno acontece. E não é culpa dessas pessoas, é culpa de uma organização que destruiu a fé delas. E tenha certeza, grande parte das pessoas que estão dentro da organização das Testemunhas de Jeová
também não acreditam totalmente em Deus. Olha, eu coloco toda a minha confiança em Jeová Deus. Tá, isso daí é coisa que aparece só lá nos filminhos da Torre de Vigia, tá? Ou que aparece escritinho lá nas revistas. Algumas pessoas têm, claro que tem sua fé em Deus e acham que Deus, ele está ali, atrás ali, né? Está aqui debaixo da mesa aqui, né? Olhando eu aqui, bisbilhotando o que eu estou fazendo para me julgar, né? Certas pessoas acham isso, que é uma falsidade isso, tá? Mas realmente, as pessoas acreditam nisso, algumas pessoas, mas grande parte das pessoas não está nem aí. A crença delas é apenas, a crença entre aspas dela, é apenas ser aceito por uma comunidade. Você tem uma família que é de testemunhas de Jeová. Se você sair da organização das testemunhas de Jeová, você vai sofrer. Como muitas pessoas que eu conheço sofrem até hoje. Tá? Muitas pessoas não querem sofrer. Então, mesmo que ele não acredite em nada, ele finge que acredita, tá? Galga posições lá dentro e trata aquilo simplesmente como um meio social. Tá? Seja a família, na congregação, na comunidade onde ele está. Ele tem amigos que são testemunhas de Jeová, tem às vezes colegas de trabalho, às vezes o seu sócio no seu trabalho, no seu negócio comercial é testemunho de Jeová. Então você tem que ter uma aparência de ser alguém, entre aspas, piedoso. Grande parte das pessoas que estão dentro da organização das testemunhas de Jeová, embora estejam dentro de uma organização religiosa, são lá no fundo ateus. É isso que acontece. Muito bem. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês, e era esse o tema de hoje. Então eu agradeço muito a você por você ter assistido este vídeo e estar prestigiando este canal.